Oi, oi. Tá dando pra ouvir? Olá, amor, Christian, Eliana, boa noite. E aí, tá dando pra ouvir bem? Vamos aproveitar para enviar para os nossos seguidores e também convidar outras pessoas. O nosso tema hoje aqui é a escolha do método, né? Ou o currículo da educação familiar, da educação, né? Homeschooling, tá? Então a gente vai estar abordando sobre isso. Vamos dar mais um minutinho aí e aproveitar para enviar para as pessoas. Vamos lá. Enviei. Muito bem. Tudo bem por aí, Eliana? Como é que tá o frio? Gente, muito frio, né? Muito frio. Aqui hoje, 19 de maio, algo assim inusitado aqui no Goiás, né? E eu acho que no Brasil inteiro, até os lugares que costumam ser mais quentes, dando temperaturas baixas. E onde nós moramos, registrou, aqui é zona rural, né? Registrou menos 2 graus. Tenso, o frio tá tenso. Em maio, né? Diferente. Então é isso. Dando mais um minutinho aqui, deixa eu ver que horas. São 8h02. 8h03 a gente começa a falar, abordar o assunto. Congelando, Eliana. Congelando. Meu Deus. A gente tá com o aquecedorzinho ligado aqui no quarto. Nem deu pra fazer lá no escritório, que o nosso escritório fica na parte externa, né? De vidraça, e aí fica tudo muito gelado lá. Mas vamos lá, né? Vamos ver como é que vão seguir os próximos dias. Inverno mesmo vai começar dia 20 ou 21 de junho, né? Ainda. Então, bora. Bom, vamos lá. Essa live vai ficar registrada, né? Vai ficar registrada aí no nosso feed. E também nós estaremos subindo essa live lá pro canal do Laboratório, no YouTube. Se você que está aí me assistindo agora não conhece o nosso canal do Laboratório, nós temos muitas informações legais lá também, tá bom? E se inscreva, ative o sininho e participe com a gente. Vamos ver, a Gracinha tá entrando aí com a gente. Tudo bom, Gracinha? Eu tenho acompanhado e você tem comentado nos nossos posts. Agradeço de coração, viu? Você fala de onde? Você está aí conosco de onde? Tá frio aí? Deixa aí por escrito aí pra gente tá sabendo. Ok. Então, pessoal, vamos então para o nosso tema, né? Que é onde nós vamos estar abordando quais são os currículos mais usados entre as famílias educadoras. Nós temos uma notícia muito abençoada, né? Ontem foi feita a votação ali em Brasília, na Câmara dos Deputados, para aprovação do homeschooling, tá? E graças a Deus, essa primeira fase, o primeiro round, como assim o pessoal tá falando, nós já estamos ok, né? Agora vai pro Senado, então vamos ficar aí com o coração conectado com Deus, para que a gente possa exercer, né, essa liberdade de ensinar os nossos filhos à nossa maneira, né, dentro daquilo que nós pensamos e valores que nós consideramos serem os melhores para nossa família, né? Então,
Graças a Deus por essa vitória. Nós não pudemos estar ali, mas tivemos muitas famílias, uma criançada linda representando as famílias educadoras do Brasil ali na Câmara dos Deputados ontem. Foi sim, Eliana, foi um grande avanço. Quero agradecer a nossa querida aí do Quintal Nossa Casa. Gente, eu acompanho alguns posts dela e que coisa linda. Eu não sei o seu nome, né, do perfil é Quintal Nossa Casa. É muito lindo. Eu acho que vocês também fazem educação, a educação natural, a educação domiciliar. Fala pra gente aí, Quintal Nossa Casa, que tipo de método vocês usam, porque eu acho que vocês são famílias que educam de uma forma mais natural, né? É bem parecido, inclusive, assim, o meu julgamento, assim, pelos posts, com o unschooling, que a gente vai dar falando um pouquinho sobre isso aqui, daqui a pouquinho, né? Então, pessoal, vamos abordar aqui sobre a escolha do currículo ou método da educação domiciliar. Então, eu pretendo não estender muito, mas vamos lá para que vocês entendam um pouquinho. Aqui vai ser o começo de uma série de lives que nós vamos falar detalhadamente depois de cada currículo. E para isso, algumas pessoas, algumas famílias estarão sendo convidadas para abordar o currículo que elas exercem nos seus lares, tá bom? Então, eu estou vendo aí, eu estou nessa fase com a nossa equipe para contatar com algumas famílias educadoras que praticam os métodos que eu irei citar aqui e assim elas falarem com maior propriedade, né, a experiência delas. Muito bom. Vamos lá. Existem muitas maneiras, né, maneiras diferentes de nós ensinarmos os nossos filhos. Existem muitos estilos de aprendizagem, tá? De muitos estilos de ensino e é preciso que você descubra qual desses métodos vai funcionar, qual estilo de aprendizagem vai funcionar melhor com o seu filho. Por quê? Porque às vezes a gente tenta um e é preciso trocar porque não deu muito certo. Então, nessa jornada nossa aqui, de um pouco mais de 10 anos que a gente está exercendo a educação familiar, né, o homeschooling, nós já fizemos algumas trocas. E depois eu vou falar um pouquinho o que mais a gente usa aqui no nosso ensino em casa, tá bom? Então, alguns educadores acreditam que as crianças aprendem melhor fazendo, alguns pais educadores. Outros acham que a instrução seguida de uma aplicação prática é o melhor caminho a percorrer, né? Ou seja, faz ali uma abordagem com a criança de algum ensino e depois põe um trabalho, uma prática ali para a criança exercer dentro daquilo que ela tem entendido, né? Alguns acham que é melhor assim. Outros ainda adotam uma abordagem que combina todos os métodos. E algumas crianças são aprendizes mais auditivas e outras são aprendizes mais visuais, tá? Então é preciso você, como pai e mãe educador, ou que está aí estudando, né, esse contexto da educação domiciliar, você compreender, conhecer o seu filho, conhecer a forma como ele melhor compreende o mundo, para que você possa, então, dentro desse contexto da criança, escolher o melhor método a se aplicar com a criança. Às vezes, tendo mais de um filho, pode-se aplicar até um tipo de método com de acordo com o temperamento, de acordo com a personalidade, entendeu? E com outros você vai aplicar outro tipo de método, outro tipo de currículo. Praticamente é o que eu faço aqui dentro de casa, tá bom? Entendendo a personalidade dos nossos filhos. Para isso, gente, o pai e a mãe precisa começar com os estudos. É preciso gostar de estudar também, papai e mamãe. É preciso se voltar para o conhecimento. E depois de você obter essas informações e no dia a dia na caminhada com as crianças, você vai aprendendo o que melhor se adapta a ela na fase em que ela estiver, tá bom? Depois de obter esse estilo de aprendizagem do seu filho, é muito mais fácil escolher como você vai ensiná-lo
e também o que você vai ensinar para essa criança, tá ok? Então vamos lá. Muitos pais gostam de elaborar planos de aula e selecionar o currículo que vão usar para educar os seus filhos. Esses pais, eles costumam ser mais criativos, eles costumam ser mais imaginativos, mais confiantes nas habilidades que eles possuem. Então, eles elaboram extensos planos de aula, tá? E tem aquela paciência toda e às vezes até um tempo mais tranquilo para se dedicar a isso, tá? A ter essa atitude. Já outros pais que estão entrando recentemente ou que desejam entrar já não tem muito essa confiança, né? E eu falando do meu caso, quando nós começamos a educação em casa, nós começamos com o nosso mais velho pequenininho. Então, assim, a gente já foi fazendo toda aquela pré-educação ali, apresentação de letras, né? Essas formalidades da educação mesmo, da leitura, do ABC, né? Usávamos algumas didáticas, né? Alguns desenhos, livros, muito livro, música clássica, fazer leitura com a criança. Então, a gente já tinha um pouco desse entendimento. Porém, quando o meu filho precisou, que eu já contei isso em algum momento, né? Precisou ir para a escola, que a gente teve um período de mudanças na nossa vida e a gente achou por bem colocar o nosso filho numa tentativa 1 ano na escola. E aí, decidimos, ao final daquele ano letivo, retomar com o ensino em casa do nosso filho que já tinha aí os seus 7 para 8 anos. E então, devido a isso, eu tive que adaptar, junto com meu esposo, fazer essa transição com o nosso filho usando o material que a gente já tinha feito investimento naquele ano letivo que a gente pensava em matricular o Richard de novo. Quer dizer, pensava não, já tinha matriculado, só que decidimos retirá-lo. E aí já tínhamos todo o material. Nesse período, eu trabalhei aquilo que a gente vai chamar do método mais tradicional, que é justamente esse período de transição, tá? Para a arena da educação domiciliar. Então, é um momento muito desafiador para os pais que não têm nenhuma experiência. Mas é importante você entender que não é impossível. Por quê? Porque hoje, com o advento, né, da tecnologia, da internet, possibilidades é que não nos faltam para a gente colocar em prática o trabalho da educação domiciliar, tá bom? Então, assim, os pais que optam pelos currículos pré-definidos e vai para a internet, pesquisam, procuram, né? Muitas vezes esses pais podem achar algo pronto na internet também. Porém, você tem que estar lidando com a situação de que aquele currículo que é pronto é o caminho de outra família. E o que é mais interessante na educação domiciliar é você saber que você está apto e é apto como pai e mãe a fazer o estilo que mais tem a cara de vocês. Eu costumo dizer, inclusive, que a educação em casa, ela é um estilo de vida daquela família. Então, você vai se adaptando. E é isso que nós queremos trazer para vocês aqui, como considerar esses métodos que eu vou falar aqui. Como que você vai conhecer um pouquinho, eu não vou explanar de forma profunda, porque a gente vai só dar assim frisar, né, os métodos e dar uma pequena explicação para depois a gente falar mais profundamente com uma live específica para cada método, inclusive com famílias convidadas que põem em prática aquele determinado método dos quais nós vamos citar aqui. Tá? Então aqui, agora nesse momento eu vou estar falando, estão algumas maneiras que o pai e a mãe pode considerar para organizar o seu currículo em casa. Então, vou citar um por um de alguns currículos
tá? Tem alguns outros por aí, tá bom? Mas os que mais são usados pelas famílias educadoras são o método tradicional, o método de estudo de unidade, método clássico. Aí eu vou citar agora aqui dois que são mais voltado para o público cristão, né? Que é o método Charlotte Mason. Esse aí nós já temos a confirmado duas mães que vão estar trazendo o conteúdo desse método pra gente, tá bom? Eu ainda estou só firmando o dia com elas, mas vai ser na primeira semana de junho. E o método clássico Conversation, que também é uma visão cristã, tá bom? Temos aí o método Unschooling, que também já tem uma convidada muito especial para falar pra gente sobre esse método exclusivo, tá? Que é o método da não escolarização, que é o unschooling, tá? O método comunitário, que basicamente, daqui a pouco eu vou dar mais ênfase neles. E o método eclético. Agora eu quero falar com vocês aqui um pouquinho de cada um. Como eu disse, o método tradicional. O método tradicional ele é aquele que nós já mais conhecemos, que é muito parecido com o contexto da escola, tá? Então a criança faz leituras, tem livros didáticos, né? Aqueles livros matemática, geografia, português, tal. Então ela realiza exercícios, geralmente os pais elaboram provas, avaliações com as crianças, tá bom? E muitos preferem ali não trabalhar de uma forma muito com exercícios prolongados, porque é algo muito interessante que a gente tem que levar em conta, é que como as crianças estão em casa, ali 24 horas praticamente no contexto do lar, tudo a gente precisa levar em consideração como aprendizado, tá bom? Inclusive, nós também falamos aqui, né? Curta a jornada com a sua família, porque o aprendizado acontece da hora do acordar até a hora de dormir. Então, tem que curtir cada momento, ok? Então, a grande maioria dos pais, no processo dessa transição da escola para o ensino em casa, algumas crianças não vão nem experimentar a escola. Aqui no nosso caso, nós temos o Ronald e temos o Robert, que é o pequenininho, que nunca foi uma creche, né? O Ronald, que nunca foi uma creche também, nunca foi uma escola, tá? Já o Richard já experimentou, o nosso filho mais velho experimentou em dados momentos creche e escola, tá bom? Mas como é a maioria dos pais nesse processo aí que a educação domiciliar está ganhando espaço no Brasil, porque nós vemos como uma conquista do Brasil, gente, o que está acontecendo é algo histórico, né? Essa aprovação do homeschooling no Brasil. É algo histórico, é algo maravilhoso, é algo que quem está ganhando é o Brasil, não simplesmente só as famílias educadoras. Por que eu digo isso? Porque é você saber que o Brasil está dando liberdade. Nós temos mentes aí que têm essa amplitude, né? Essa elasticidade cerebral para compreender que sim, nós precisamos ter liberdade. Né? Pois se uma família ela tá ali, é uma família saudável, mentalmente equilibrada, um lar equilibrado, né? Uma família com bases, né, e valores que dignificam o ser humano, então essa família ela tem ali tranquilidade para exercer essa função de família educadora, né? Então assim, é uma vitória assim para nós, tá? Então na transição da escola para a educação domiciliar, utiliza-se muito, geralmente é o que mais se utiliza, é o método tradicional, até que essas famílias depois elas se encontram, até elas terem o próprio estilo de trabalhar. Tá? Nós falamos aí, em umas lives anteriores, onde nós citamos também, foi no Enseja, foi na live sobre Enseja e Enem, como é que é feito isso, né? Então, as crianças, provavelmente o que a lei aí para o homeschooling vai exigir é também essas questões das crianças terem que ir uma vez ao ano, né? No final de cada ano, fazer ali uma avaliação numa escola da sua escolha.
né? Então, essas crianças, querendo ou não, nós vamos ter que entrar um pouquinho mais com as bases nacionais curriculares, né? Então, dentro daquela proposta, porém, mais voltado para o seu estilo. É o que eu me preocupo, mais o Christian aqui. Bom, vamos lá. Tem um método também chamado de estudo de unidade. Essa abordagem integra vários assuntos focados em um tópico ou tema. Seria aí uma interdisciplinaridade, sabe? Tipo assim, você pega igual assim, nós somos uma família cristã. Então a gente se utiliza aqui, às vezes, de uma leitura bíblica. E com a própria Bíblia, nós podemos ver ali, tirar elementos do texto que pode se levar para matemática, pode se levar para interpretação, para cópia, para caligrafia, né, para memorização, contexto histórico, geográfico, tudo isso dá para trabalhar com a Bíblia. Inclusive, eu gosto de dizer que também a Bíblia é um método completo se uma família quer realmente primar pelos valores essencialmente bíblicos, né? Mas é uma opção também da gente estar conduzindo o trabalho através desse método, né, de estudo. Você vai trabalhar de uma forma interdisciplinar, você vai colocar todos os elementos distribuindo aí para matemática, português, dá para fazer isso também, tá? E temos o método clássico. O método clássico, ele é um método, inclusive, que nós já fizemos vários posts aí no nosso Instagram, no nosso perfil, sobre o Trivium, o modelo do Trivium. O modelo do Trivium, ele simplificando ele aqui, ele é dividido em 3 fases, tá? Por que é Trivium? Ele é uma educação que foi fundamentada ali na Idade Média, tá? E o Trivium, ele tem essas 3 fases, por isso é Trivium, tá? As quais acompanham o desenvolvimento da aprendizagem da criança no estágio da gramática, que é aquela fase entre os 5 a 10 anos, onde a criança aprende mais de uma forma concreta, né? Onde a criança, ela é aquele momento que ela decora tudo que vê, sabe? Que ela tem necessidade de pegar, de tocar, né? Ela repete tudo que ela aprendeu. Então, essa fase do desenvolvimento, tá? É a primeira fase do Trivium. Depois vem o estado da lógica, né? Isso tudo dentro do método clássico, tá? O ensino clássico. O estágio da lógica, que ocorre ali na fase entre 10 e 14 anos, onde a criança, ela vai aprender, resgatar a informação da gramática e começar a usar as informações ali da gramática, do ato de conversar bem, do ato de escrever bem, que é isso que a gente vai trabalhar com a criança, e ela vai fazer o quê? Começar a se perguntar. Aí onde ela vai perguntar sobre tudo, como assim, como funciona. Então ela já está naquela fase da lógica, ela faz conexões entre as coisas que ela aprendeu. Ela não simplesmente repete. E depois entra o estágio da retórica, que ocorre ali a partir dos 14 anos, no qual o adolescente ele vai aprender o quê? A argumentar. Ele vai perceber o que é um argumento falso, que não tem fundamento, e aí ele vai começar a se expor, né? Expor seus pensamentos de forma adequada por meio da escrita e por meio da verbalização, da fala. Eu tenho aqui o Richard, que ele tá nessa fase, então tudo ele argumenta, tudo ele tem uma posição, e é aquela fase bonita, né, da adolescência, que apesar de ter aquelas coisas assim que a gente vai percebendo que são um pouquinho difíceis, né, de lidar no adolescente, mas é importante que nós, como família, venhamos a ter muito cuidado, muita cautela, tá? Muito respeito com essa fase dos meninos e meninas na fase da adolescência, tá? Claro, impondo o nosso respeito também, mas respeitando também as dificuldades que eles têm. Lembrando que não faz muito tempo nós estávamos ali naquela fase, né? Então, gente, nesse período
é onde o menino, a menina argumenta. Então, esse modelo do ensino clássico, tá? Do método clássico de ensino, ele é um modelo que treina a criança para o autodidatismo. É o que nós já fazemos aqui em casa também. O Richard está exatamente nessa fase. Então, a gente vem acompanhando a criança naquele estágio mais novinho, né? Onde a criança precisa do pai e da mãe ali pertinho sempre, até que ele esteja apto a estudar sozinho. Que o ensino em casa, ele é uma bênção nisso, porque como as crianças não tem aquela exploração em cima das crianças para que elas venham fazer muita tarefa, cumprir de forma assim, até eu digo assim que as escolas têm uma forma um pouco abusiva de comprometer o tempo da criança. E a criança não tem aí o tempo que ela gosta nessa fase de brincar, né? E não leva em consideração que todas as brincadeiras da criança têm um fundo de aprendizado, tem um fundo de seriedade. Brincadeira é coisa séria, eu sempre digo isso, tá? E não considera isso, tá? E aí as crianças crescem um pouco traumatizadas e não gostam de estudar. Quando realmente elas precisam se aplicar aos estudos, elas já estão cansadas, porque já entraram, muitas vezes a maioria das crianças já entraram na escola tão pequenos que já estão desgastados. No nosso caso, falando por experiência própria, o nosso filho Richard, ele agora que está realmente assim, cheio de gás de energia para aprender, de conhecer um pouco mais de tudo que ele tem desejo de aprender. Então ele vai profundamente naqueles assuntos e estuda com maior afinco, com maior seriedade, e é o que está acontecendo. É o caminho do autodidatismo, e o ensino clássico, ele leva muita criança a esse caminho, tá? Temos agora, eu vou falar aqui de dois métodos que são métodos voltados mais para o público cristão, que é o Charlotte Mason e o método do Classical Conversation. Estou atrás de uma família aí que possa nos falar sobre o Classical Conversation, tá? O método Charlotte Mason, ele se utiliza de muita literatura, literatura de biografias, tá? Os livros e as biografias podem fornecer todo um conteúdo que a criança precisa aprender naquele ano letivo em que ela vai estudar. Então, se estuda muito voltado para isso, tá? Bom, ao invés de se fazer inúmeras questões sobre a leitura do texto, a criança tem a tarefa de recontar, né? Interpretar e vai trabalhar, trabalhar a interpretação daquilo que ela aprendeu, do que ela leu. E ela vai fazer isso de forma oral ou na forma escrita para as crianças que são mais avançadas, mais velhas, né? Como foi dito, pode-se trabalhar os diversos conteúdos em apenas uma única história. Também no Charlotte Mason dá para trabalhar a interdisciplinaridade, tá? Que é cruzar várias disciplinas uma única biografia, num único livro, enfim. O currículo se torna riquíssimo, pois a variedade da literatura é quase infinita. E vamos combinar, né, gente? A pessoa que lê muito, é o que a gente sempre procura fazer aqui. Ó, os nossos filhos leem livros de muitos assuntos, inclusive assuntos densos, tá? A gente, mesmo que às vezes ela não compreenda ali mais profundamente, mas ela vai estar tendo contato com as letras, contato com as palavras, a oportunidade de consultar o dicionário, e isso vai enriquecendo o léxico da criança, tá bom? Ela vai ficando uma criança com uma mente muito mais amplificada pelo conhecimento que ela está tendo daqueles livros que lê. Então, é um currículo que se torna muito, muito rico, o currículo de Charlotte Mason, tá? A ênfase desse método é formar o indivíduo de forma pessoal, estabelecendo as relações com Deus, com as pessoas no passado, né, através das biografias, e as pessoas do presente e com a criação que o circunda. Então, o Charlotte Mason tem sempre esse cuidado de nunca retirar Deus do centro, tá? Geralmente o ensino clássico também, o método clássico, é muito usado por famílias cristãs católicas e algumas famílias evangélicas mais ortodoxas, tá?
Temos o método Classical Conversation, que eu não vou abordar muito aqui, tá? Vou buscar trazer uma pessoa para falar mais sobre esse método, porém ele é uma visão cristã em comunidade com outras famílias. Então ali nós temos uma organização onde pais e mães se encontram semanalmente e é eleito, se eu não me engano é assim, um pai diretor, um pai mentor, uma mãe, quando eu falo pai tá abrangendo, né, os dois gêneros, e esse pai, ele vai ficar responsável por aquelas crianças, por aquela turma. E eles vão revezando. São pais com alta classificação, né, de conhecimento. É feita uma escolha. É um método assim que tem as suas exigências, né, dentro do grupo, para que o pai, que seja o mentor, venha repassar com muita profundidade os assuntos que são abordados, tá? Temos o método unschooling, tá? Eu gosto muito do método unschooling. O que é o método unschooling? A criança, ela aprende de forma mais natural. É um método natural de ensino. Então, o que a gente precisa no método unschooling? Oferecer um ambiente muito rico de informações e respeitar as ideias das crianças. Então, muitas vezes, a gente utiliza do método clássico aqui em casa e do método unschooling. Às vezes, a gente dá uma pincelada em outras algo mais eclético, né? Mas, enfim, nós aqui, a nossa família se uniu mais ao método clássico, né? E o unschooling. Então, assim, às vezes a gente acorda e já pergunta para a criança. A gente tem um cronograma. O que nos diferencia um pouco é isso. E nos leva mais para o clássico, porque a gente tem um cronograma organizadinho, com as metas do dia, né? As atividades da semana. Porém, a gente busca perguntar para a criança: o que você quer aprender hoje? E dentro daquilo que a criança quer aprender, a gente vai explorar junto com ela o que ela mais quer conhecer, tá? Então, o método unschooling, deixa eu traduzir, né, gente? Unschooling significa desescolarização, tá? Ou método de não escolarização, porque foge a todas essas regras de escola mesmo. O método unschooling é um ambiente nada estruturado, tá? É a sua casa, é do jeito que ali a criança está, ali na sala, no sofá. Ah, mãe, eu quero aprender isso aqui, vamos ver. E ali você sai, faz uma pesquisa ou vai fazer um passeio para ir atrás daquilo que a criança está querendo conhecer, tá? Com esse método, o seu filho aprenderá com a experiência da vida real. E as crianças são encorajadas a perseguir seus interesses pessoais, porque são respeitadas. E por serem respeitadas, elas vão colher muitas oportunidades de aprendizado com isso, tá? Então, é um método abrangente que dá a disponibilidade para a criança levar uma vida mais leve, uma infância mais suave, respeitando seus limites e respeitando a sua vontade de aprender coisas que geralmente a escola não vai permitir, porque você tem que ficar focado só naquele conteúdo e que é uma exaustão, que é algo que consome muita energia das crianças e eu considero que traumatiza muito quando a criança realmente precisa ter ali todo o empenho para trabalhar, ela já vai estar muito desgastada. E o método unschooling é libertador. Ele, assim, viver o unschooling, né, que é esse método de desescolarização, que a gente vive aqui, parte dele, é algo assim que deixa a rotina da gente um pouco mais suave. Por exemplo, eu não tive uma noite muito boa a noite passada. Foi assim, uma noite assim, a mente desgastada, um pouco cansada, né? Coisas das mudanças mesmo, até hormonal, enfim. E aí eu não dormi muito bem. No outro dia, o que eu fiz? Vamos fazer uma caminhada. A gente mora aqui no meio da natureza e a gente foi fazer uma caminhada. Ali a gente aparece várias oportunidades da criança explorar o ambiente da natureza e ali se torna uma sala de aula. Então, para os unschoolers, né, para os não escolarizados, o mundo é o aprendizado. É uma porta aberta para você aprender, para a criança aprender. Bom, e temos aqui um método comunitário. O Classical Conversation parece um pouco com isso,
mas tem outras famílias que se reúnem fora desse currículo do método Classical Conversation, né, que é um método e que tem seus valores. Enfim, algumas outras famílias se encontram, tá? E a criança aprende lições importantes da vida real participando de eventos fora de casa, se reunindo com outros grupos, tá? É um método comunitário. E para finalizar aqui, o método eclético. Essa abordagem consiste na escolha entre todas as outras abordagens. Então, tem famílias também, eu não coloquei aqui, que usam o método Montessori, tá? Então, há famílias que também utilizam-se do método Montessori. Eu não qualifiquei aqui, não trouxe muitos detalhes, mas é uma maneira educativa muito rica também, tá? Onde dá a oportunidade da criança explorar tudo que ela tá com vontade de aprender, tá? Bom, gente, então é isso em suma o que a gente queria falar sobre os métodos, tá? E depois de saber qual é o método que você mais se agradou e que se adapta à realidade das suas crianças e da sua família, né? Você abordou tudo isso, estudou com detalhes, né? Você então estará pronto para implantar o currículo que mais lhe agrada, né? E lembrando que muitas vezes é importante você consultar outras famílias e com a internet, né, você tem a oportunidade de trocar informações também com outras famílias dentro daquele currículo que elas praticam, que é o que a gente está querendo fazer, trazer essas famílias para trazerem as lives para gente. E aí fica mais fácil também, com uma família veterana e mais experiente dentro daquele método, fica muito legal de te dar mais firmeza, te encorajar mais, tá? E do mais é respirar fundo e lembrar-se do estilo de ensino que você acha que é o certo para você. Então, use ele como uma diretriz. Não pense que você tem que ensinar aí 12 disciplinas de uma vez. Há semanas que nós aqui em casa priorizamos mais a matemática, porque está precisando mais. Aí na semana seguinte a gente já coloca aí o português com mais afinco, ou então o que eu faço? Eu estabeleço um conteúdo para o Richard, que já é um autodidata. Estabeleço para ele, olha, toma esse conteúdo, você tem até o dia tal para me entregar ele, e dentro disso já vai estar também muitas formas de avaliação, tá bom? Naquela criança. Então, assim, há famílias que gostam de dar notas, né? E eu não sou muito disso. Mas eu fiz, inclusive, hoje algo interessante que o Ronald, ele achou, ele tem umas ideias bem perspicazes. Falou, mamãe, até pareceu na escola dos meus primos. E eu dei uma nota lá, né? Ele tinha, por falta de atenção, errado alguma coisa, umas 4 questõezinhas. E eu falei, ó, então hoje vamos fazer o seguinte, a mamãe vai trabalhar umas notinhas com você, para você conhecer que daqui a pouco, de repente, nós vamos ter que estar fazendo ter que ir lá para as escolas no final de ano, né? Que eu não sei como é que ainda vai ficar essa questão da avaliação das famílias educadoras, como vai ser a periodicidade disso. Então, é importante que você saiba que lá eles vão trazer essa coisa de dar nota. Aí eu fiz, né, coloquei. Aí ele ficou assim, mas nisso eu não tirei 10. Eu falei, não, filho, 8 é uma nota muito boa lá na escola. Agora, você tirou 10 no seu esforço, né? É só essas questões aqui, por falta um pouquinho de atenção, que não deu para você chegar no 10. Mas vai aprendendo. Aí ele ficou feliz, né? Então, assim, mas essa coisa de nota, às vezes, deixa as crianças, né? Quando comenta com os outros, fulano tirou 10, fulano tirou 8, fulano tirou 5. Existe todo um contexto por detrás das crianças que muitas vezes levam elas a não estarem se qualificando dentro desse sistema de notas. Então, a família educadora não, ela tem maior liberdade, porque ela considera vários pontos no dia a dia como avaliação dos filhos, certo? Então, respirar fundo, tá? Você não tem que ensinar um monte de disciplina de uma vez. Conheça o seu filho, trabalhe
dentro dos limites daquela criança e tudo vai bem, tá bom? Temos que respeitar nossos filhos. Tem crianças que são muito mais ligeiras, que dá para avançar muito com elas. Já outras crianças não. São mais ralentadas, mais devagar. E isso não quer dizer que ela é menos capaz que a outra. É o ritmo dela, é a personalidade dela, sabe? É o nível de interesse, é a fase em que se está. As crianças estão crescendo e como estão crescendo, elas são uma usina bioquímica que vai puxar muita energia também da mente dela para outras coisas que às vezes não é só os estudos. Muda-se um pouco do método, troca um pouco daquele ensino. Eu tive que fazer umas reformas aqui no nosso currículo para poder ver o engajamento dos meus filhos. E é assim que a gente vai fazendo. E tudo dá certo, tá bom? Então vamos ficando por aqui. E acompanhe a gente aí nos nossos stories, nos nossos posts, para você saber como serão as lives que virão, tá bom? Ainda não decidi o tema da semana que vem, porque eu estou vendo aí os convidados, mas provavelmente nós vamos estar falando sobre o método clássico, que será mesmo comigo, ok? O método Trivium. Um beijo para vocês, Deus abençoe, tá? Essa live vai ficar registrada aqui no Instagram e lá no canal do YouTube, Laboratório. Você pode, por favor, encaminhar para outras famílias que porventura será de interesse delas conhecer um pouco mais sobre esses assuntos que aqui abordamos? Agradecemos de coração e que Deus abençoe a vida de cada um que esteve presente conosco, que está ainda presente aí e as pessoas que ainda vão assistir. Até mais, Deus abençoe.